Saudações investidores, aqui quem fala é Pablo Granier, eu sou trader, analista e especialista em arbitragem da Investidor Moderno e hoje a gente começa a nossa aula de número 7 sobre a arbitragem, o nosso curso básico aí que a gente vai ter aula até o final da semana sobre todas as maneiras aí de faturar com a arbitragem e todas as nossas opiniões e experiências sobre o assunto. Nessa aula, o nosso foco vai ser o operacional do Bitcoin. A gente vai, através de gráficos do TradingView, mostrar para vocês quais oportunidades existem na arbitragem de Bitcoins. Vamos falar com vocês sobre correlação, sobre desvio padrão, sobre onde ficam as oportunidades, sobre qual a porcentagem máxima e mínima de cada paridade que a gente tem do Bitcoin, como a gente pode descobrir essas informações aí e utilizá-las de maneira inteligente, ok? Primeiramente, eu gostaria de convidar vocês a conhecer o canal no YouTube do Investidor Moderno. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever aí. A gente tem vídeo todo dia de aulas, de cursos e entramos ao vivo também para falar de trading. Então, não deixe de conferir aí e se inscrever, ok? Então, começando aqui, lembrando que eu estou utilizando o TradingView, então você pode utilizar outros aplicativos aí de gráficos, mas eu fortemente recomendo que você tenha o TradingView, que ele serve tanto para o trading, tanto para a arbitragem, ok? Primeira coisa mais simples que eu vou mostrar para vocês é como a gente compara dois ativos. A gente está aqui com XBT-USD, que é o contrato futuro de Bitcoin da BitMEX, e vamos comparar ele com outros lugares que também tem o Bitcoin, beleza? Então vamos pegar aqui, por exemplo, na Bitfinex. E a gente sabe que a Bitfinex está com uma distorção muito grande aí do mercado, né? Olha só, a gente tem uma distorção aí de quase 6%. E a primeira dúvida que muitas pessoas têm é: pô Pablo, se tá 6%, por que você não vende aqui e compra aqui? Ah, se a vida fosse tão fácil assim, né? Mas, infelizmente, essa distorção, toda a distorção muito grande que você vê assim no mercado das criptomoedas, ela tem um motivo para estar acontecendo. A gente falou na aula passada que as carteiras podem estar fechadas, para as altcoins principalmente, mas para o Bitcoin, e atualmente, a gente está com um problema do Tether, né? E da Bitfinex. Ou seja, o Tether não está valendo $1. Isso faz o Bitcoin, onde está sendo negociado em Tether, ele valer mais de onde está sendo negociado em dólar, ok? Então é impossível você fazer uma arbitragem agora entre esses dois mercados, porque você teria que vender o Tether mais barato do que $1 e o preço seria basicamente o mesmo, tá bom? Eu vou comparar outra exchange aqui para vocês entenderem o quanto o preço anda junto. E isso evidencia para a gente que esse mercado está completamente dominado por robôs. Beleza? Eu vou colocar aqui Bitcoin, comparar, você aperta nesse maisinho aqui. E vem aqui, eu vou colocar Bitcoin na Coinbase. É importante vocês melhorarem a escala aqui do lado, tirar de porcentagem e colocar regular, que é o preço, tá bom? E olha só o quão próximo varia o preço entre a Coinbase e a BitMEX. É basicamente junto, né? Então, a gente já pode tirar uma conclusão que a arbitragem de Bitcoin é extremamente concorrida, tem muitos robôs fazendo, e quando a gente tem um gapzinho, ele é aí de 0,15%, 0,20%. Ou seja, se você está pensando em fazer a arbitragem manual de Bitcoin, esquece. É basicamente inviável, tá bom? Mas, se a gente está fazendo a arbitragem de robôs, a gente pode ter uma chance. E você pode dar sorte também na arbitragem manual, fazer uma vez ou outra, mas eu volto a falar que não é escalável no longo prazo, ok? Então, esse é o primeiro conceito, na verdade, ferramenta que eu queria mostrar para vocês no TradingView. Você pode adicionar aqui qualquer par que você deseja, qualquer um Bitcoin aqui em qualquer exchange que vai aparecer também, tá bom? Então, vale a pena vocês utilizarem essa plataforma do TradingView. A próxima coisa que eu gostaria de falar com vocês é um tema muito interessante para a arbitragem que se diz respeito à correlação. A correlação entre dois ativos. A correlação é uma medida que mostra o quanto o preço desses dois ativos andam junto.
ela varia numa escala de -1 até 1. Ou seja, se tá -1, que é o máximo, é uma correlação negativa perfeita. Isso é basicamente impossível no mercado, em qualquer mercado, tá bom? Mas quanto mais próximo de -1, mais os preços estão andando de maneira diferente naquele momento. Ou seja, a gente quer buscar pontos onde a arbitragem é mais próxima possível de -1, ok? Mas eu já adianto que quando a gente está analisando os mesmos ativos, a correlação ela fica muito próxima aqui do 1, ok? Mas, quanto mais distante do 1, melhor também. E é o que a gente vai analisar na prática aqui para vocês nesse momento. Eu peguei algumas correlações aqui que mostram pra gente a diferença entre as exchanges, né, e outros ativos. Olha só, essa primeira correlação rosa, ela tá travada no 1, correto? Então, basicamente, o que ela é uma correlação da BitMEX com a BitMEX. Era só para vocês entenderem mesmo como que esse indicador funciona, tá bom? Se tiver sempre no 1, é porque tá andando sempre junto, é a mesma coisa. Esse outro ativo aqui que eu peguei é o Ethereum. O Ethereum também na BitMEX. Ou seja, no Ethereum a gente já pode ver que ele segue o Bitcoin muitas vezes, mas algumas ele tem movimentos até contrários a ele, certo? Então isso é legal também para vocês entenderem como funciona essa correlação entre criptomoedas, ok? Quanto mais próxima de 1, mais próxima a criptomoeda anda do Bitcoin, ok? Eu vou colocar aqui mais um exemplo e mostrar para vocês como que faz essa correlação, para vocês entenderem uma correlação que não tem nada a ver. Correlation aqui. Coeficiente de correlação eu vou colocar, vamos lá, a Ibovespa, por exemplo, que não tem nada a ver. Olha a correlação da Ibovespa com o Bitcoin. Você vê que às vezes anda junto, às vezes anda negativo. Ou seja, quando a gente não é o mesmo ativo, a correlação fica doida. Por isso que ela é muito bem utilizada para ativos que são os mesmos em diferentes exchanges ou que são ativos que seguem o Bitcoin, ou seguem, por exemplo, o índice da Ibovespa. A gente poderia pegar uma ação e comparar com o índice da Ibovespa, mas no nosso caso aqui a gente comparou o Ethereum com o Bitcoin. E essa correlação é muito interessante para arbitragens, ok? Aqui vocês podem ver que eu peguei as duas correlações que a gente colocou aqui no gráfico. Essa correlação de cima é em relação a BitMEX em relação a Coinbase, tá bom? A cor tá meio estranha aqui, mas essa é em relação a Coinbase. A gente pode ver que ela é sempre muito próxima ao 0,98, 0,99, muito próximo a 1, o que mostra uma correlação muito forte e uma dificuldade muito grande de fazer a arbitragem. E onde que a gente vai ter as nossas oportunidades? Quando coisas assim acontecem, olha só. Quando a gente vai até 0,49, quando a gente desce assim, aí estão as oportunidades de arbitragem, beleza? E a gente pode ver que, por exemplo, na Bitfinex, isso já é bem mais variado, olha só. Além da gente ter uma correlação aí inferior na média, a gente também tem pontos até de correlação negativa. E por que isso está acontecendo? Porque a Bitfinex não está variando somente em relação à BitMEX. Ela também está variando com o Tether. Então, é uma arbitragem triangular que a gente falou, lembra? E arbitragens triangulares são melhores, como a gente vai ver posteriormente no curso. Mas eu só queria apresentar para vocês o conceito de correlação, que é um conceito que mudou a maneira como eu via a arbitragem e a maneira onde eu procurava essas oportunidades. Tá bom? Agora vamos continuar aqui e falar com vocês sobre outro conceito que é um pouco mais operacional da arbitragem. E para isso a gente vai utilizar esse gráfico aqui. O que é esse gráfico? Esse gráfico está mostrando para a gente uma divisão de mesmos ativos. A gente está dividindo o preço do Bitcoin na BitMEX pelo preço do Bitcoin na Coinbase, que é aquela que é extremamente relacionada, né, com uma correlação muito alta que a gente estava mostrando para vocês. E com isso, a gente consegue ver quanto está valendo uma em relação à outra. Teoricamente, como é o mesmo ativo, o preço não deveria sair aqui do 100, certo? Do 1, que no caso aqui é o 1.
Beleza? Aqui na escala você pode colocar do jeito que você quiser. Eu gosto de colocar indexado para 100, que fica mais fácil de ver as porcentagens para mim, tá bom? Porque agora eu sei que o preço está 99,80% mais barato em alguma das exchanges. Correto? E qual exchange que é essa? É a exchange que está no nosso denominador. Beleza? A gente tem que olhar a exchange que está no numerador e a que está no denominador. No caso aqui, a BitMEX está no numerador. Ou seja, se tiver mais do que 1, a BitMEX está caro em relação à Coinbase. Se tiver menos que 1, a Coinbase está barata em relação à BitMEX. Beleza? É um pouco confuso, mas essa relação aí é bem simples de entender. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar nos comentários, tá bom? Então, quando eu estou comparando dois ativos, o que eu quero ver para saber se eles são bons ou não de fazer arbitragem? Uma variação muito grande. Uma variação muito grande que saia aqui do 100, que saia do 1. Ok? E eu vejo aqui que para cima eu não tenho tanta variação hoje. Mas para baixo a gente poderia conseguir algumas arbitragens aí de 0,35%, de 0,5%. Porque o preço variou nessas exchanges. Isso mostra que ela estava sendo negociada no minuto 0,5% mais barato em um dos lugares, tá bom? Isso que vocês têm que entender desse gráfico aqui. E aí vocês já percebem, né, que você fazer isso manualmente é impossível. Você vai ficar o dia todo para, talvez ganhar 0,3% e as taxas. É difícil, esse mercado está realmente infestado de robôs. Por isso que a gente tem que encontrar ativos que dão essa oportunidade. E a gente tem que lembrar também que a arbitragem, ela não é esse milagre igual todo mundo quer que vocês pensem. Ela é como se fosse uma pescaria. De vez em quando pode acontecer oportunidades, olha só. A gente aqui, às 17h40 do dia 4 de maio, teve quase 0,6 de oportunidade. Aqui, olha só, no dia 4 de maio, às 4h20, a gente teve 0,7%. No dia 4 de maio, às 1 da manhã, a gente teve mais de 1%. Ou seja, eu não estou falando com vocês que as oportunidades são impossíveis em mercados totalmente correlacionados. Que a gente pode ver aqui que elas existem, né? E quando que acontecem essas oportunidades? Quando alguém despeja ou compra muito. E aqui, como a BitMEX é o nosso denominador, é o nosso numerador, desculpa, a gente sabe que aqui uma baleia comprou muito Bitcoin na BitMEX, que fez ela ficar caro em relação a Coinbase, correto? E aqui a gente vê que uma baleia despejou, vendeu muito Bitcoin na BitMEX, ok? É isso que a gente tem que entender, levando em consideração também que sempre coloque a exchange de maior volume no numerador, que fica mais fácil de você tomar as suas decisões, ok? Então, é isso. É isso para a gente ver. Se você vê que dois ativos, como a gente vai ver nas próximas aulas, de altcoins, tem grande variação aqui, variações de 1%, de 1,5%, você pode saber que é um ativo que vai dar para fazer arbitragem e que vale a pena. É assim que a gente define quais ativos a gente faz ou não. E é justamente por isso que a gente faz muito mais a arbitragem de altcoins do que do Bitcoin, principalmente em exchanges internacionais. Ok? E agora você pode estar se perguntando, pô, mas como que eu vou saber o ponto certinho de realizar a arbitragem? Porque de vez em quando aqui foi até 0,3, aí 0,4, aí de vez em quando vai até 1. O que eu posso te contar? Quanto menos você estiver disposto a ganhar, ou seja, se você quer fazer uma arbitragem de 0,5%, você vai ganhar muito mais, pelo menos você vai ser executado muito mais do que se você fizer uma arbitragem de 1%. E a gente pode ver aqui, né? Olha só. A gente bateu aqui em 0,5% algumas vezes, mas em 1% a gente só bateu aqui. Ou seja, é uma guerra pelo spread, é uma guerra por essas pequenas porcentagens. É uma guerra robotizada. Então, manualmente, realmente fica difícil de a gente ter alguma chance de lutar contra esses robôs, tá bom? Mas o que eu gosto de fazer para me dar uma noção operacional de onde que eu vou colocar a minha ordem para ser executada e ganhar dinheiro na arbitragem, isso com um robô. Eu ligo uma banda de Bollinger,
que nada mais é um indicador que mostra pra gente o desvio padrão do preço. E vejo aqui onde que o preço está desviando normalmente em relação a 1. Beleza? Eu vejo que para cima está 0,1% e para baixo está 0,25%. Ou seja, muito baixo o desvio padrão aqui na minha banda de Bollinger. Detalhe que eu coloquei o máximo de períodos possível, viu, investidores? Para eu ter uma amostragem bem grande. Uma das maneiras que eu faço é isso. Outra é analisar o dia. Se eu estou vendo aqui que, pô, foi até 0,20 hoje, eu posso colocar minhas ordens em 0,20, que é onde normalmente os robôs vão estar brigando, ok? E aqui, por exemplo, a gente seria executado mais 2 vezes, que no caso é 0,40, né? Não é 0,20, investidores. Beleza? Essa é uma maneira aí operacional de você colocar alvos para cima e para baixo na sua arbitragem. Vocês já viram aqui que 0,20, 0,10 varia em relação ao tempo, né? Mas não dá para fazer isso manualmente, porque ainda tem as taxas e é difícil, correto? Continuando, então. Outra ferramenta que eu uso bastante para me dar números, né? Uma maneira aí quantitativa de mostrar se é uma boa ou ruim a arbitragem de determinado ativo. A gente faz essa divisão e vem aqui no desvio padrão. Standard Deviation. Vem aqui nesse que tem 796 likes. Clica nele e vai aparecer isso aqui. Esse desvio padrão mostra pra gente o quanto o preço está desviando do padrão dele, que é 1. Correto? Então, se o padrão, a maioria do momento está 1 e ele desvia bastante, meu valor aqui vai ser alto. Correto? E se desvia pouco, o valor vai ser baixo. Então eu posso comparar duas exchanges pelo desvio padrão e falar com certeza que aquela que tem maior desvio padrão é a que tem maiores oportunidades de arbitragem. Ok? Então, a aula de hoje é isso, investidores. Eu sei que agora já começou a ficar um pouco mais complicado, né? Bem mais operacional. E vocês já perceberam que realmente a arbitragem manual é difícil de ser realizada, até a de robôs é difícil. Então, estou mostrando isso para vocês, principalmente para... Eu acho que todo conhecimento é super válido. E vocês têm que aprender também que essa arbitragem de planos de negócio que prometem 1, 2% ao dia é uma coisa impossível de se fazer. Correto? Não dá para fazer isso todo dia. A gente está com experiência, a gente vai mostrar o robô para vocês e vocês vão ver que quem está falando isso é charlatão. Beleza? A arbitragem, se você ganhar 0,5% ao dia, é uma coisa incrível. Beleza? Isso levando em consideração a escalabilidade no longo prazo. Então, é isso, investidores. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Na próxima aula, a gente vai fazer esse estudo aqui da divisão entre dois ativos iguais com as altcoins. E aí vocês vão ver que com as altcoins a gente tem maiores possibilidades de fazer a arbitragem. Correto? Só que ao mesmo tempo a gente tem mais riscos porque a gente tem que manter a altcoin. A gente vai falar tudo sobre isso na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí nos comentários, que eu sei que essa aula ficou longa, ficou complexa. Então qualquer dúvida, crítica, sugestão, vocês colocam aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado quem acompanhou. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever. Um forte abraço e obrigado.